Talvez, só talvez eu deveria ter usado e o microfone está estourado. Vai voltar ao normal agora. Talvez, só talvez eu deveria ter usado essa roupa somente quando eu fosse fazer a exposição de Romanos 8. Porém, isso daqui que tem lá em Romanos 8:1, nenhuma condenação há em Cristo Jesus, é algo que a gente deve perpetuar e sempre lembrar durante toda a exposição de Romanos. A gente pode pregar muito sobre as dores, sobre as tragédias que acontecem no nosso mundo, sobre o pecado, que a humanidade está condenada, mas a gente sempre tem que apontar para o Evangelho. E isso é o que eu vou tentar passar para vocês aqui hoje. Algo que vai mexer com o senso de justiça própria de vocês, que eu já havia falado que ia trazer esse spoilerzinho para vocês. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Igor. Estamos na série Justificados, onde estamos expondo o livro de Romanos. A gente vai ler aqui em vídeo Romanos inteiro. Então espero que você goste. E hoje vamos aqui para Romanos 4, capítulo 4, do verso 1 ao verso 12. E para começar, eu não sei se vocês conhecem, provavelmente sim, que é um dos melhores filmes de todos os tempos, que é Interestelar. E tem uma cena que eu acho que mexe com qualquer pessoa que assistiu o filme, que você olha para aquilo e fala, caraca, tem um amigo meu, Leonardo, que ama esse filme, que nem eu, apaixonado em Interestelar, eu acho que é uma das cenas que mais pega ele também. Ah, o cara, o personagem principal, eu não lembro o nome dele, ele luta pra caramba, sacrifica tudo, atravessa dimensões, vai para um outro planeta onde o tempo corre mais rápido, mas no fim do filme, o cidadão não ganha. Não ganha aquilo por mérito simples. Ele não ganha aquilo por uma justiça própria, por uma justiça por algo que ele fez. Existe algo maior, muito acontecendo ali, que no caso, que o Nolan quis passar o paradoxo do tempo que está acontecendo por detrás dos panos, mas é algo maior, algo que foge da lógica humana e que a gente não consegue explicar. A gente foi condicionado a sempre pensar: se eu fizer o suficiente, eu mereço. Se eu fizer tal coisa, eu mereço isso. Se eu fizer isso, eu mereço a salvação em Deus. E muitas vezes a gente, até durante o próprio filme do Interestelar, a gente tende a pensar isso. Cara, quem está fazendo isso merece isso, ele passou por tudo isso, ele merece isso. Mas no fim, não é assim que funciona. Paulo chega em Romanos 4 e destrói esse negócio de você faz X para merecer isso. Ele acaba com essa falsidade ou essa falsificação do evangelho. Ele pega o maior exemplo de homem justo que os judeus tinham, que é o pai dos judaizantes, o pai do cristianismo, o pai dos hebreus, o pai dos judeus, o pai dos islâmicos, que é Abraão. Ele pega o homem mais justo de toda a antiga aliança, de todo o Antigo Testamento, e basicamente fala o seguinte: se até ele não foi salvo pelas obras, tu acha mesmo que você consegue ser salvo pelas suas obras? É isso que Paulo debate e escreve aos Romanos aqui no capítulo 4. Vamos ler. Abram aí suas Bíblias em Romanos 4 e vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 12. Show? O que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus, pois o que diz as Escrituras? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como uma dívida. Mas para quem não trabalha, porém crer naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Davi disse: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuiu pecado. Essa bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos? Ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos a fé foi atribuída a Abraão para a justiça.
Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi o regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Como eu havia comentado com vocês, não tem nenhum tipo de oração pós a leitura da palavra, porque eu quero que mais esses vídeos sejam uma reflexão e não um sermão pronto, assim por se dizer. Mas caso você queira, pode pausar o vídeo e fazer a oração em reverência à Santíssima Palavra. Agora aqui eu vou expor a palavra de Deus. Aqui, logo no início do capítulo 4, do verso 1 ao verso 5, entendemos que Abraão não foi justificado por obras, porque basicamente na memória cultural da época dos judeus, Abraão foi justificado por obras. Ele foi circuncidado, dizimou lá para o Melquisedeque e também estava lá com Deus, recebendo as ordens dele e fazendo por meio disso, dessa obediência dele, assim a semente de Jesus, a semente do Messias ia ser carregada por ali. O povo escolhido de Deus nasceu dali. Porém, Paulo quebra esse orgulho moralista, esse orgulho religioso dos judeus. Como ele fala do verso 1 até o verso 5. O que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz as Escrituras? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Basicamente, ele corta qualquer ilusão. Se Abraão tivesse sido justificado pelas obras, ele poderia se gloriar diante de Deus. Falar, oxe, os hebreus, os judeus aqui, só estão aqui porque eu fui fiel. Ele se gloria diante de Deus. Porém, não é isso que Paulo fala. Ele fala aqui, ó, mas não diante de Deus. Aqui está o problema. A régua de Deus não é a humana. A régua de Deus não é a nossa régua. O cara pode ser moralmente correto, totalmente disciplinado, não beber uma pinga, não olhar, não cobiçar para uma mulher na rua, não ver pornografia, não lutar com tentações homossexuais. O cara pode ser moralmente correto, disciplinado, religioso, ajudar até os outros, mas diante de um Deus santo, diante de um Deus santo e poderoso, Paulo já falou, ele continua devendo. Ele fala no capítulo 3, se eu não me engano, no verso 10, não há um justo, nenhum sequer. Vocês percebem isso? Então ele pode ser esse santo, santo entre aspas, né? Ele pode ser o cara mais moralmente correto de todos, mas continua devendo. As obras não justificam o pecado, as obras não justificam o pecador. É isso que Paulo está tentando passar aqui. Paulo usa uma lógica econômica. O pessoal aqui do meu canal gosta de economia. O salário é algo que você merece, porque a gente trabalha o mês inteiro para receber algo para a força do nosso trabalho. Já a graça é muito mais do que o salário, é algo imerecido, é algo que nós não merecemos. Você tem que saber bastante bem a diferença de graça e misericórdia. Misericórdia é a gente merecer algo ruim e a gente não receber essa punição. O cara que deveria dar a punição para a gente teve misericórdia. Porém, graça é a gente não merecer nada e receber algo a mais, receber algo melhor do que o que a gente deveria receber. E isso é a graça, não é algo que a gente merece. É um favor que Deus nos dá, totalmente imerecido. Se fosse por obras, a salvação seria um salário que a gente está recebendo. A gente obedece e por isso a gente é salvo. Porém, a gente não é salvo por isso. A gente é salvo, logo obedecemos. Ou seja, a gente inverte os fatores. Paulo diz ao que não trabalha, mas crê,
Sua fé lhe é imputada como justiça. Ou seja, Deus é quem imputa, Deus é quem enxerta, injeta a justiça em nós. Deus justifica o ímpio, não o merecedor. Cristo veio à Terra como um médico para os doentes e não para aquelas pessoas que merecem. Porém, toda a humanidade é a humanidade doente. Temos que parar de fingir uma coisa. Hoje tem a galera que vive como se estivesse acumulando pontinhos com Deus. Eu durante muito tempo pensei isso. Caraca, eu faço isso de errado, mas eu faço isso e isso e isso de certo. Acho que na balança de Deus vai dar bom para ir pro céu. A gente fica tentando acumular esses pontinhos. Ah, eu vou à igreja todo domingo. Eu não faço isso ou aquilo. Eu sou melhor que aqueles caras ali. Eu sou melhor que não sei o quê. Mas, irmão, esse tipo de coisa, esses pontinhos, não salvam nem mosquito. Quem dirá você? Não salva nem os animais. Quem dirá a gente? Deus não se impressiona com o teu currículo. Deus não se impressiona com você entregar uma folha em branco escrita com o teu currículo que, ai, eu não bebo, ai, eu não faço isso. Deus não se impressiona com isso, meu amigo. Ou você confia totalmente em Cristo, ou você ainda está tentando se salvar sozinho. E isso é uma arrogância espiritual, de achar que o seu pecado é grande demais e que você precisa fazer algo para merecer aquela salvação. Você está dizendo que Deus não pode te salvar indiretamente. Do verso 6 ao verso 8, ele usa o exemplo de Davi para a justiça acreditada, para explicar como Deus creditou a justiça ao homem. Como ele fala aqui, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado. Aquele a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Davi disse: bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Ou seja, Deus cobre os pecados. Bem-aventurado a quem o Senhor jamais atribuiu pecado. E aqui vem Cristo Jesus, aqui vem o Evangelho. Você é um pecador, miserável, nasce sobre a maldição do pecado. Porém, Cristo veio à terra para cobrir, para tirar o seu pecado e injetar justiça e morrer pelos seus pecados. Porém, ressuscitou ao terceiro dia e reinará para todo o sempre. Ele cita essa fala de Davi, que é simplesmente colossal, absurda. A palavra-chave aqui é acreditar, imputar. Isso basicamente fala que Deus pega a justiça de Cristo, pega a justiça do Deus Filho, do Deus encarnado, e coloca na conta de alguém que não merece. Não por obras, mas simplesmente por amor. Não é transformar você em justo, não é transformar você em justo primeiro, é declarar você justo antes com base em outro. Isso aqui destrói qualquer sistema religioso baseado em desempenho, de que você só vai ser salvo fazendo isso, tirando a barba, deixando o cabelo curto ou deixando o cabelo crescer. Não, isso não existe na lógica do evangelho. Deus já te escolheu antes da fundação do mundo para lhe imputar justiça. Sabe o significado pesado que isso tem? Sua aceitação diante de Deus não depende do seu desempenho na semana. Não depende de quantas vendas você fez na semana. Não depende de quantas almas você ganhou para Cristo na semana. Não depende de quantas barbas você tirou durante a semana. A sua aceitação diante de Cristo é totalmente por graça. Tem gente que vive, pecou, se sente um lixo. Acertou, se sente digno. E às vezes a gente tem que se sentir assim mesmo. Porém, a gente tem que se lembrar, em meio ao pecado, que essa montanha russa espiritual é errada. Porque a gente está condicionado a pecar ainda por causa da nossa carne. Porém, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cristo nos atribuiu essa justiça. Essa montanha russa espiritual que sentimos mostra uma arrogância interna nossa muitas vezes. Sua posição
não muda porque a justiça não é sua. A sua posição diante de Deus não vai mudar, porque a sua justiça não é sua simplesmente. É bem contraditório isso, mas a justiça que você tem dentro de você, a justiça que fez você ser salvo não é sua, é de Deus. Se você está em Cristo, Deus não te vê como um cara tentando melhorar. Deus simplesmente te vê como um justo. E todos os seus pecados caíram no mar do esquecimento. Essa é a diferença prática do Espírito Santo para Satanás. Satanás aponta, acusa o teu pecado. Tu faz isso, isso, isso e isso, você é imerecedor, não sei o quê, e você fica se martirizando por dentro. O Espírito Santo te convence do pecado e mostra que a única salvação é Cristo Jesus. Do verso 7 ao verso 8, vemos as bem-aventuranças do perdão. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Aqui ele não fala de gente perfeita, ele fala de gente perdoada. Isso muda tudo. A alegria do cristão não é você bater no peito e falar eu sou bom, porque você não é. Não é você bater no peito e dizer eu cheguei no céu graças a mim. Não. A única coisa que você pode falar isso é se você for para o inferno. Aí lá você pode bater no peito e falar eu tô aqui graças a mim. Mas no céu não é assim que funciona. Você está ali não porque você é bom, não porque você faz obras, mas porque você foi perdoado. Ou melhor, porque lhe foi imputado justiça, porque você foi justificado. Na cruz acontece essa troca. Para Deus ser tanto o justo quanto o justificador. Seu pecado vai para Cristo e ele morre por você. E você que merecia a morte, recebe a justiça dele, que entra em você e te justifica e te transforma em justo. Tem gente hoje dentro da igreja que carregando uma culpa absurda, que vive carregando uma culpa absurda, e eu entro um deles. Quando eu peco, eu sinto uma culpa muito grande, como se estivesse pagando uma penitência eterna, que já não pertence mais a mim, que já não pertence mais a você. Alguns erros do passado, pecados que já confessou, pecados que comete agora, coisas que Deus já perdoou. Vive como um condenado. Isso é quase um insulto. E eu falo isso abertamente para mim. Isso que eu faço, isso que se você faz também, é um insulto à cruz de Cristo. Você se coloca como alguém que o seu pecado é tão grande que o próprio Deus não pode perdoar. E isso, em mim, e talvez em você que esteja assistindo esse vídeo, é uma arrogância tremenda. Você não é diferente dos outros pecadores. Você é um pecador igual. Um depravado, que o pecado afeta cada área da sua vida. Porém, temos a boa notícia da cruz de Cristo, que me salvou e que te salvou. Não importa o seu pecado. E hoje, obedecemos por amor a essa cruz, por amor a Deus, por amor a esse sacrifício que ele fez. Se Deus não lança mais na sua conta esses pecados, por que eu e por que você insistem em lançar esses pecados na sua conta? Ou você confia, ou eu confio. Eu estou pregando isso aqui para mim também. Ou eu confio, ou você confia no perdão completo de Cristo. Ou você ainda acha que precisa complementar o que Cristo fez. Ou eu ainda acho, ou ainda penso que eu preciso complementar o que Cristo fez. Deixa eu te falar, não precisa complementar nada. A obra perfeita da cruz pagou por tudo. E ainda digo mais, nem conseguimos pagar. Não importa a moralidade que tentamos ter, nós nunca vamos pagar pelos pecados. Concluindo esse livro, do verso 9 até o verso 12, ele mostra o pai dos que creram, que é Abraão, e como ele foi justificado, não por obras, mas pela sua fé. Paulo fecha com um golpe final que acaba com, como que eu posso dizer, sacramentos religiosos. Não sacramentos religiosos, mas penitências religiosas.
Coisas religiosas que teoricamente salvam, mas não salvam. Um exemplo do batismo, que para os nossos irmãos católicos apostólicos romanos, o batismo da criança na infância tira ela do paganismo e coloca ela no cristianismo e agora ela pode ser salva verdadeiramente. Não, o batismo, a circuncisão não salvam. Esses símbolos só são isso, símbolos. O que salva verdadeiramente é a circuncisão no coração. O convencimento do Espírito Santo do pecado, que Cristo é o seu único Senhor. Eu estou fazendo essa série por conta, meio que me baseando no livro de Calvino, de comentários bíblicos de Romanos. Nessa parte, eu gosto da fala de Calvino sobre a circuncisão, sobre as obras, sobre o batismo. Não só pelo batismo, mas serve para tudo. Calvino fala o seguinte: negamos, se eu não me engano, com a página 180, ele fala o seguinte: negamos, portanto, que os homens sejam justificados pelo batismo, visto que os mesmos são justificados pela mesma fé que Abraão recebeu. Ou seja, o batismo, que é o sinal da circuncisão na nova aliança, não te justifica. Não te justifica, não te transforma em justo, mas sim um sacrifício, a fé em Cristo Jesus. O batismo é esse sinal. E é isso que Paulo fala, tanto do verso 9 até o verso 12. Paulo faz algumas perguntas. Essa justiça é só para os circuncidados, para os judeus? E aí, ou a gente pegando esse símbolo na nova aliança que é o batismo, esse sinal, essa justiça é só para os filhos dos crentes? Ou também para os incircuncisos, para os gentios, para os filhos do mundo pagão? E a resposta que ele dá é bem simples. Sabe para quem é essa salvação? Para todos que creem, para todos que hão de crer em Cristo Jesus. E aqui vem um detalhe: Abraão foi considerado justo antes da circuncisão. Voltando um pouquinho, deixa eu ver aqui onde foi, no verso 3, pois o que diz a Escritura, ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Abraão recebeu o seu chamado antes da circuncisão, antes do sinal da aliança, e ele obedeceu a Deus. E depois, aí sim, recebeu o sinal para mostrar para o mundo que ele fazia parte de um povo maior. Ou seja, o sinal, a circuncisão ou o batismo não salvam. Ele só confirma que algo que já existia pela fé. Ele confirma a sua fé, ou ele confirma o seu pertencimento a um determinado grupo. Basicamente, isso que Paulo quer dizer nos dias de hoje. O batismo nos salva. Ir à igreja todo domingo, ir à igreja todo culto de oração, ir para os evangelismos todo domingo de manhã ou todo domingo à tarde, não te salva. Fazer parte de uma denominação específica, seja presbiteriana, seja batista, seja assembleiana, não te salva. Tudo isso que vem após é uma consequência da sua fé e não a causa. Tem gente que confia mais no ambiente cristão do que em Cristo, que confia mais no ambiente religioso do que em Cristo e na imputação da justiça de Cristo em si mesmo. E isso é muito perigoso. Você não pode estar cercado de coisas espirituais e não ter a fé real. Você muitas vezes tem fé num ambiente, você tem fé nas suas obras, na sua justiça própria, do que na justiça que Cristo lhe imputou. Você tem mais fé na sua justiça própria do que na cruz que Cristo morreu. Basicamente, Romanos 4, do 1 ao 12, é um soco no ego de todo religioso. Tanto o judeu, lá de 57 depois de Cristo, quando a carta aos Romanos foi escrita, tanto para nós religiosos dos dias atuais. É um soco no estômago, um soco no nosso ego. Paulo destrói 4 ilusões que são carregadas pelos tempos por todos os religiosos. Eu posso merecer a salvação? Não, não pode. Minhas obras me justificam. Não pode. E Lutero entendeu isso muito bem. Eu preciso me provar para Deus. Não, não precisa. Deus já te vê como justo. E rituais me salvam. Não, a circuncisão não salva. O batismo não salva. Você tomar a Santa Ceia, você ir à igreja, não te salva. E basicamente isso constrói uma verdade simples e desconfortável.
Deus justifica o ímpio que crê. Deus não justifica o mais forte, Deus não justifica o disciplinado, Deus não justifica o religioso. Ele justifica o ímpio que crê em seu filho amado. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está confiando em Cristo? Agora, deixa eu falar comigo mesmo. Igor, você está confiando em Cristo? Ou no personagem bonzinho que você criou de si mesmo? Porque no fim das contas, ou você vive pela fé em Cristo Jesus, ou você vive tentando pagar uma dívida que já não está mais no seu nome, que já foi quitada. Cristo viu lá no Serasa a tua dívida e pagou no Pix. No Pix, sem parcelar. Se você escolhe a segunda opção, Igor ou qualquer outra pessoa que estiver assistindo, tá só perdendo tempo e se enganando. Muito bem, por sinal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Na próxima semana, no sábado, iremos continuar a exposição de Romanos. Um beijo bem grande e até a próxima, galera. Falou, fui e tchau.